Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal aqui da Arquétipo. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje a gente vai fazer dois redesigns de marcas de roupa brasileiras, que são a Renner e a Marisa. Não que necessariamente essas marcas estejam precisando de um redesign, mas esse vídeo aqui é como um exercício criativo para a gente tentar pensar em soluções diferentes para as mesmas propostas. Vocês vão acompanhar aqui comigo todo o processo, todas as escolhas que eu fiz e no final eu vou mostrar o resultado para vocês. Bora lá? Antes de eu começar os redesigns, deixa eu só falar para vocês que eu separei antes todos os mockups que eu iria utilizar para representar o resultado final para vocês. Vou deixar os links de todos eles aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha, e também vou deixar aqui os nomes de todas as fontes que eu utilizei. A primeira identidade visual que nós vamos refazer vai ser a da Renner, e dando uma contextualizada aqui para vocês, a Renner é uma loja de roupas brasileira. Ela é originalmente gaúcha, mas ela se estendeu pelo Brasil inteiro, hoje já tem polos internacionais, e ela tem o conceito de lifestyle, tanto nas coleções quanto no estilo da loja, na arquitetura da loja. Tudo é pensado numa coisa bem, assim, popular. Isso tá visível, por exemplo, no slogan da Renner, que é: você tem seu estilo, a Renner tem todos, no sentido de que ela é bem democrática, ela alcança vários públicos diferentes. Mas ela é um popular, assim, que ela não quer ficar só ali no popular, ela quer superar a expectativa dos clientes. Então, um popular meio com cara de refinado, assim, eles seguem o que chama a filosofia do encantamento, que é você buscar superar a expectativa do cliente que vai buscar por algo básico. Então, todas essas características que eu falei aqui, a gente vai ter em mente na hora de criar uma nova identidade para essa marca. A gente precisa entender também qual que é a identidade visual atual da Renner. Vou colocar aqui na tela para vocês a logo atual. O que mais me incomoda é esse R minúsculo como símbolo, totalmente diferente da tipografia da Renner. Sério, ele é itálico, ele é minúsculo, ele tem essa curva na bordinha ali do R de cima. E não tem nada a ver com o estilo maiúsculo que tá escrito Renner ali do lado. Tudo bem que o símbolo é uma coisa diferente da tipografia, só que por ser um elemento tipográfico, são dois R's que estão conflitantes, então isso me incomoda relativamente bastante, então é algo que eu vou querer mudar nesse redesign. A tipografia, na minha opinião, também não é muito bonita, eu não acho esses R's do Renner muito bem trabalhados, mas eu acredito, assim, que de uma certa forma ela cumpre o que se propõe, então ela é um caráter mais popular, mas com uma espécie de refinamento, então tem um certo contraste ali entre as hastes, só que é sem serifa, então não chega a ser tão refinado, mas elas estão em maiúsculas, então quer dar uma sensação mais de imponência, mas não sei, vamos mudar um pouquinho isso daí. Para começar o nosso redesign, eu parti para a escolha das cores. Eu decidi manter o vermelho, que é a cor principal da marca, porque ela funciona bem. Ela tem essa questão do regionalismo que eu queria abarcar de alguma forma, por ter sido uma marca nascida no Rio Grande do Sul. Eu queria que tivesse pelo menos uma das cores da bandeira, então a vermelha é uma delas, então eu resolvi manter, porque já funciona bem. Mas eu queria trazer mais um caráter de diversidade que eu achei que não tem tanto nas cores da marca. Então, por abranger vários públicos, acabei querendo uma outra cor que fizesse bastante contraste com o vermelho. Eu optei por esse verdinho, azulzinho bem suave, porque ele é psicologicamente oposto ao vermelho, bem mais tranquilizante, então trazer essa dicotomia para refletir a diversidade. A escolha da fonte foi super importante, eu queria uma fonte simples, que representasse mais esse aspecto popular, mas que ao mesmo tempo fosse um minimalista elegante para sugerir esse caráter um pouquinho mais refinado. E eu optei por deixar todas as letras minúsculas porque eu acho que fica mais amigável. Eu não queria algo tão imponente como todas as maiúsculas da logo original. E uma coisa que eu reparei foi que a palavra Renner é escrita da mesma forma de trás para frente. Então eu tentei brincar um pouquinho com isso ali, fazer um pouco desse espelho das letras, mas achei que não deu muito certo, então desisti. E eu coloquei esse ponto final no nome para sugerir uma loja que é também mais digital, ali, né, do .com uma presença nas redes sociais, e também pensando em fazer versões reduzidas dessa logo tipográfica. Então, com só algumas das consoantes ou só o R, aí o ponto funcionaria meio que como uma abreviação mesmo. Eu fiz uma versão da logo tipográfica com o slogan embaixo, porque eu achei que em alguns casos ia funcionar bem, seria interessante, e reflete mais uma vez essa questão do popular, de abranger todos os públicos. Eu tentei fazer um símbolo utilizando o mesmo R da tipografia, fazendo meio que um arroba ali para
remeter a essa questão do digital também, mas não gostei. Depois de conversar com a Flá, ela me deu a ideia de deixar a logo só tipográfica e abolir essa ideia do R sem o símbolo mesmo, justamente para ficar diferente do que já tem atualmente na logo da Renner. Eu fiz todas as versões da logo, assim, com os vários fundos, como se fosse um fechamento de arquivos, assim mesmo, para facilitar pra gente na hora da gente colocar dentro dos mockups de representação. Acabei voltando para a escolha das cores e escolhi uma terceira. Eu pensei assim, quando a gente mistura o azul e o vermelho, a gente tem o quê? O roxo. E eu optei essa cor por ser a terceira cor da paleta. Achei que ficou com um caráter bem moderno, assim, combina com os propósitos da marca. E depois de ter escolhido essa outra cor, eu fui pensando nos grafismos. Eu queria elementos que simbolizassem as estações do ano, porque acho que é muito de loja de roupa isso, né? Ter as coleções de cada estação. Então, cada formato e cada cor remete a uma estação. O primeiro formato lembra uma certa flor e é no tom roxo para simbolizar a primavera. O segundo é um círculo vermelho para simbolizar o verão. A estrela ali, mais ou menos, azul, para simbolizar o outono. Eu escolhi o tomzinho azul porque tá chegando ali no inverno. E umas listras brancas, abstraídas do quadrado, um pouco mais sóbrias e centradas, retangulares, para simbolizar o inverno. E aí eu fui brincando com esses elementos para compor umas espécies de pôsteres, assim, para cada coleção, para servir como uns banners da loja. Chegou a hora da aplicação dos mockups, eu fui optando pelas versões da logo que mais funcionavam em cada caso, e fui colocando uns charminhos ali também para deixar os mockups com a cara dessa nova identidade da Renner. Peguei um mockup de embalagens de papel que a gente sempre vê muito na Renner quando a gente compra um presente, a gente também pode optar por estampas que eles vendem lá, então eu fiz 2 modelos que utilizam os padrões que a gente criou ali com os grafismos da marca. Dei uma estilizadinha ali no mockup, e foi isso, gente. Vou colocar aqui na tela para vocês o resultado final do redesign da Renner. Achei que ficou uma pegada bem moderna, assim, um pouquinho brincalhona, porque tem esse caráter mais popular, mas não deixou de ser uma coisa mais elegante também, eu achei, que é um moderno, assim, que sugere um certo refinamento também. Agora nós vamos então para a Marisa, dando uma contextualizada também. A Marisa é uma marca de moda feminina, ela é muito conhecida por essa conexão com o público feminino, desde que ela surgiu, ela tem esse público-alvo bem definido, tem uma coleção de lingerie bem extensa, e então essa conexão muito forte traz um caráter bastante intimista, ela se coloca como conhecedora dos anseios da mulher brasileira, acompanha as tendências dessas mulheres ao longo das épocas, então tem essa pegada bastante intimista, de conexão mesmo. E uma coisa bastante interessante que eu vi no site da loja é que é a primeira rede de roupas de moda brasileira a ter uma loja virtual. Então a gente vai ter isso em mente também na hora de fazer esse redesign. A identidade visual da Marisa é essa aqui que eu vou colocar na tela. Na verdade, a Marisa já passou por um redesign, mas eu vou colocar aqui então as 2 logos, a antiga e a nova. A logo antiga me incomoda por alguns motivos. Eu não gosto muito desse tom de rosa, mas isso é o de menos. E essa fonte me lembra muito a Turma da Mônica, não sei porquê. Eu cheguei a checar e é levemente parecido, mas enfim. E esse símbolo acho que é o pior. Tem literalmente muitas curvas, ele não é nada pregnante, ou seja, ele não é simples. Quando ele fica em formatos reduzidos, as linhas se confundem, não dá pra entender direito o que é. E então, não sei, não gostei, acho que não tem boa visibilidade.
No redesign, eu achei que a tipografia tem bem mais caráter, ela é simples, representando um lado mais popular, e essas curvas também remetem a algo mais feminino, então eu achei bacana, mas um pouquinho genérico, então vamos pensar numa coisa diferente por aqui hoje. Agora para a parte do nosso redesign. Eu comecei escolhendo a tipografia, eu queria que ela tivesse bastante caráter, assim, uma tipografia que remetesse ao feminino por ser o público principal bem claro, mas que não fosse extremamente delicado, por exemplo, para justamente ser mais abrangente com relação à diversidade das mulheres brasileiras. Mas também eu acho a tipografia da logo atual muito genérica. Ela é muito simples, então eu queria chegar num meio termo, assim, uma coisa que não fosse tão delicada, tão clássica, mas também que não fosse tão moderna, tão unissex. Eu baixei algumas fontes e fui testando. A primeira que eu coloquei ali, depois eu achei que me lembrou muito a tipografia da primeira logo, assim, não são parecidas, mas me remeteu, então eu queria fugir um pouco disso, resolvi abandonar. Acabei optando pela segunda opção de fonte que eu peguei, que eu coloquei ali, porque eu achei que é um bom meio termo, assim. Ela é uma fonte serifada, sim, não é serifada, mas que quer ser serifada. Então você vê que ela tem umas terminações mais trabalhadas, mas não chega a ser uma serifa. Achei que ficou na medida, assim. E ela tem umas curvas suaves, refletindo um pouco também dessa questão feminina. Eu só não gostei tanto desse pingo no i ali em formato de losango, então depois vocês vão ver que eu vou trocar por um círculo mesmo, pra ficar mais amigável. Eu decidi brincar com essa tipografia, deixar o nome mais alongado verticalmente. Inicialmente eu ia só testar pra ver como que ia ficar e eu acabei gostando bastante de como ficou, então eu fui refinando a ideia e ajustando ali os pontos. Para a escolha das cores, eu resolvi manter um rosa parecido com o original, só que eu coloquei um pouco mais de pigmento vermelho. Para compor com ele, eu peguei um salmão, assim, puxando do rosa, mas tem um pouco mais de laranja, que tem pouco contraste com o rosa principal, para deixar com um aspecto mais moderno. E queria uma outra cor que fosse mais oposta também, mais tranquilizante, parecido com a vibe da Renner. Então eu optei por esse azul hortênsia, que eu acho super feminino e dá essa equilibrada na paleta. Ali vocês vão ver que eu testei fazer as terminações do S mais arredondadas, mas no fim achei que acabou ficando estranho. Então eu optei pela terminação original da fonte mesmo, só ajustando para ficar na escala certa. Me deu vontade de brincar com um gradiente para colocar no fundo da logo, primeiramente porque eu acho divertido ele, mexer nos gradientes no Illustrator, e segundo porque eu acho que é uma coisa que tá bem presente em vários designs agora, assim, digamos que tá meio na moda, em voga, por assim dizer. Então, como eu acho que a Marisa é uma marca que acompanha as tendências da mulher brasileira, eu optei por colocar o gradiente ali. Mas não é uma coisa permanente da marca, né? É só um fundo, então em outras épocas isso poderia ser removido sem problema nenhum. Para essa nossa logo da Marisa, eu quis fazer um símbolo e para isso eu pensei em algumas coisas. Queria que fosse um símbolo que refletisse assim de cara o feminino, porque realmente esse é o atributo principal da loja, o público-alvo bem específico. E a forma que eu decidi fazer então foi uma espécie de laço, um pouco mais minimalista, porque eu acho que o laço tem super a ver com essa questão mais intimista, literalmente um laço afetivo que a Marisa tem com as suas consumidoras, que são as mulheres. Na parte de baixo, eu queria que ficasse parecido com o coração, que é um símbolo bem afetivo também, e geralmente vinculado a coisas femininas, então eu quis que tivesse esse aspecto. Inicialmente, queria deixar a logo, o símbolo, entraçado, mas eu achei que acabou ficando estranho, então ficou muito fino. E aí eu preenchi e achei que ficou bem mais interessante, funcionando bem melhor. Esse caráter meio quadrado, assim, meio pixelado do símbolo, também foi de propósito, para refletir essa questão do digital. Afinal, a Marisa foi a primeira marca de roupas a se colocar no meio digital. Então, quis resgatar isso um pouco nesse sentido das formas. Da mesma maneira que eu fiz com a Renner, eu fui colocando todas as versões da logo ali no arquivo do Illustrator para facilitar a gente na hora dos mockups.
Passei, então, a explorar a questão dos grafismos, ainda nessa questão do online. Pensei nessa linguagem de computador, de símbolos, então, o underline, o arroba, etc. Eu quis utilizar isso como elementos complementares para a marca. Então, para isso, eu fui atrás de uma fonte secundária que pudesse servir de base para esses grafismos. Então, fui atrás de uma fonte mais simples mesmo, sem serifa, para facilitar essa aplicação digital. Eu coloquei na versão bold, então, e foi a partir dela que eu fui separando esses símbolos para utilizar como grafismos. Aí nós chegamos, então, para a hora dos mockups, para colocar para ficar mais visível a marca em sua aplicação. Ali na fachada eu fiz uma brincadeira com o slogan de mulher para mulher, como se fosse uma mensagem digital, então utilizei alguns símbolos. Criei um padrão com os laços do símbolo que eu achei que ficou bem charmosinho para colocar ali na vitrine também. Nesse mockup de embalagens, para a primeira sacola, eu fiz uma estampa mais moderninha. E na segunda sacola, inicialmente eu queria usar o gradiente, mas achei que ficou bem esquisitinho, então optei por usar a cor lisa mesmo. E nessa opção também eu usei o slogan. Demorei um tempão para achar uma disposição que eu achasse agradável, que eu gostasse. No fim, acabei deixando ali no meio, achei que ficou legal. E também coloquei o padrão dos laços embaixo, achei que ficou uma opção bem delicada, um pouquinho em contraponto à primeira sacola, que é mais digital, assim, mais moderninha. Dei aquela caprichadinha básica no mockup e tá pronto, gente! Vou colocar aqui na tela. Esse foi o resultado do nosso redesign da Marisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu comentei com vocês no início, foi um exercício criativo pra gente soltar a imaginação mesmo. Eu me permiti me divertir bastante nesse processo. A gente aqui não teve um briefing bem detalhado pra gente seguir na construção dessa marca, mas sempre lembrando que é importante conhecer a história, conhecer o público-alvo, detalhar essas questões bem a fundo quando se trata de uma marca real e que ela tem que ser o mais assertiva possível para alcançar o público certo. Então é isso, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve para não perder conteúdos como esse aqui. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente tá semanalmente postando conteúdos, todos os dias ali nos stories. Então vai lá se você quiser acompanhar a gente mais de pertinho. Um beijo e até a próxima!